Capítulo 47 do livro do profeta Isaías. A queda de Babilônia. Ouça a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te, silenciosa, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança, e os entreguei nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez, em toda a sua força, virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se, porventura, te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Capítulo 48. Arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da santa cidade tomam
o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que nunca conheceste. Agora são criadas, e não desde então, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr águas da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Capítulo 49. O futuro Redentor, o servo do Senhor,
é a luz dos gentios. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção no meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi e, no dia da salvação, te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás, agora apertada de moradores, e os que te devoravam
se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Amém. Glória a Deus. Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. Capítulo 50. Você está ouvindo a leitura do livro do profeta Isaías. Então, ouça o capítulo 50. O servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e pôr-lhes-ei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles
como vestes se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Amém. Você ouviu a leitura do capítulo 47 ao capítulo 50 do livro do profeta Isaías. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura a partir do capítulo 51. Eu tenho informado que esta leitura que eu estou fazendo é de Gênesis a Apocalipse, conforme estão escritos os livros na Bíblia, na ordem em que eles estão escritos. Eu uso a Bíblia edição corrigida. Então, se você desejar continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, você vai ouvir nesta sequência, e a imagem será sempre a mesma que aparece em todos os vídeos o qual você está assistindo, está ouvindo. Então, eu espero você na próxima gravação e continue se esforçando por ouvir a leitura da Bíblia. Se você também tiver a sua Bíblia, é bom que você leia também, não só ouvir, mas também ler, estudar a Bíblia. Com certeza que quando a gente ouve, pode até algumas coisas ficar em dúvida, você não entender bem, mas ouça mais uma vez, ou leia, enfim. É bom estudar a Bíblia porque você aprende a verdade através da palavra. E assim ninguém vai te enganar pregando uma outra mensagem que de repente não está na Bíblia Sagrada. Então nós devemos ouvir sim, mas estudar também. Então estes vídeos que eu estou gravando, ele tem sempre a mesma imagem e o mesmo versículo bíblico. Portanto, você vai sempre ver este versículo: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Espero você na próxima gravação. Com certeza você vai desejar ouvir a continuação do livro do profeta Isaías, e desejo que você ouça a leitura de toda a Bíblia. Deus te abençoe abundantemente. Amém. Até